Amados irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem de nossas faltas. Amém. Aleluia. Amados irmãos e irmãs, celebramos o início do ano civil. E como é bom iniciarmos este ano recebendo a bênção de Deus. Uma atitude que todo cristão deveria ter era a atitude de ser bênção de Deus na vida do seu irmão. E não abençoarmos somente com palavras, mas de fato, nossas ações serem sinais da bênção de Deus para todos. A liturgia nos convida a celebrarmos Maria como mãe de Deus e mãe da Igreja. A presença materna de Maria entre nós é bênção fecunda para a Igreja. A presença materna de Maria para nós é de grande valor, porque pelo seu sim, pelo acolhimento da vontade de Deus em sua vida, ela nos traz a salvação. Deus vem a nós. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós temos receio até de dizer ao outro, Deus te abençoe. Muitas pessoas nem gostam de dizer, falando assim, para menino com isso, não sou velho não. Como se abençoar o outro fosse sinal de velhice. Enganam-se os que acham assim. Nós não somos capazes de abençoar ninguém. Quem abençoa é Deus. E é por isso que nós dizemos, Deus te abençoe. Abençoar os filhos, abençoar o esposo, a esposa, abençoar nossos amigos. Esta deveria ser sempre nossa atitude, desejar que Deus fosse sempre uma bênção na vida de cada irmão e de cada irmã. A presença de Deus entre nós, a manifestação de Deus entre nós na pessoa de Jesus Cristo é uma bênção. Ele vem a nós, faz-se um de nós, encarnando-se no seio da Virgem Maria, ele vai divinizar o humano, vai santificar o humano, mas vai humanizar-se, torna-se um de nós. Experimenta nossas dores, nossos sofrimentos, nossos desafios.
experimenta tudo aquilo que de fato é inerente à natureza humana, menos o pecado. Deus sofre conosco, é o Emanuel. Deus experimenta a nossa dor na fragilidade de Cristo. E torna-se uma bênção para nós, porque por meio de sua vida, por meio de suas palavras, por meio de seus ensinamentos, Ele nos revela o caminho para chegarmos ao Pai. Ouvir a palavra de Cristo, acolher a palavra de Deus, meditá-la em nosso coração e deixar que ela produza frutos em nossa vida. É o que o Evangelho hoje nos convida a fazer, a exemplo de Maria. Maria meditava sobre tudo aquilo que diziam a respeito do seu filho em seu coração. Maria meditava sobre tudo aquilo que diziam da palavra encarnada. Maria meditava sobre tudo aquilo que diziam da própria palavra que é o Deus. E silenciava, acolhendo esta palavra e deixando ela transformar cada vez mais sua vida. O primeiro convite que a liturgia nos faz é este, meus irmãos: acolhermos a palavra de Deus, meditá-la em nosso coração e ela produzir frutos em nossa vida, de tal maneira que sejamos bênção na vida dos outros. Que maravilha a primeira leitura do livro dos Números, quando Arão era convidado pelo próprio Deus a abençoar os filhos de Israel. E com palavras tão bonitas, tão profundas. O que nos custa dizer ao outro, Deus lhe abençoe? Tão pouco, não é verdade? Tão pouco. E olha que maravilha o que Arão vai dirigir à comunidade de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amados irmãos e irmãs, é muito comum no dia que as pessoas vão celebrar o encerramento do ano civil, vestirem de branco, sinal de paz, né? Alguns colocam amarelo porque diz que é para juntar dinheiro. E tantas cores, né? Mas as cores, elas não revelam nada. Mais importante é o nosso coração estar repousando verdadeiramente em Deus. A face dele não virar contra nós. A sua bênção ser sempre presente em nós. Queremos ter um ano novo feliz? Queremos ter um ano novo de fato, cheio de alegria? Então deixemos que Deus ilumine a nossa vida. Deixemos que Ele volte para nós o seu olhar. Não fujamos dele. Quantas vezes nós fugimos da face de Deus? Esquecemos, abandonamos. Às vezes, quando precisamos, até buscamos a Deus, mas quando tudo está bem, costumamos sumir da face de Deus. Aí depois começa a piorar de novo, a gente desespera e diz que parece que Deus me abandonou. Deus não nos abandona. Que Ele nos conceda sempre sua graça, sua bênção. Volte para nós a sua face e nos conceda a verdadeira paz. Não a paz que o mundo nos propõe. A paz que o mundo nos propõe é omissão. A paz que o mundo nos propõe muitas vezes é sinal de falta de comprometimento. Quando uma mãe diz a uma criança assim: menino, me deixa em paz. O que ela está falando com a criança? Não me incomode. Não é isso? Não é? Quando eu cerco a minha casa toda com cerca elétrica,
ou aqueles arames enrolados, e olho para cima e falo assim: agora eu estou em paz. Bobagem, você criou uma prisão para você mesmo. Preso nos seus interesses, nas suas coisas, preocupado com seus bens materiais. A gente enche nossas casas de grades, e se o bandido entrar pela porta, por onde você sai? Não tem nem como fugir. Você cria prisão para você. Isso é ausência de paz. Isto não é paz. E quando eu digo assim, não quero mais, não vou mexer com isso não, porque eu quero é paz, é sinal de que eu não quero me comprometer. A paz que Jesus Cristo nos dá, a paz que Deus nos dá, ela brota do nosso coração. Ela não é algo que vem de externo, de fora para nós. Ela brota do nosso coração para os outros. Nós somos sinais desta paz quando somos capazes de cuidar bem uns dos outros. Nós somos sinais do amor e da paz de Deus quando somos capazes de estender nossas mãos aos desvalidos. Nós somos sinais da paz de Deus quando somos capazes de saciar a fome, as necessidades de tantos irmãos e irmãs que muitas vezes passam por dificuldades. Que o Senhor te abençoe, te conceda a paz. A paz de Deus é serenidade, mesmo diante dos desafios. A paz de Deus é serenidade, mesmo diante da dor. A paz de Deus é serenidade, mesmo diante das perdas. A paz de Deus é serenidade de coração, certeza de missão cumprida. E aí nós podemos repousar em paz, porque temos a certeza de que cuidamos bem uns dos outros. Fomos sinais da bênção de Deus para nossos irmãos. Hoje celebramos o Dia Mundial da Paz. Nunca o mundo gritou tanto pela paz e como experimentamos a guerra entre nós. Não estou falando simplesmente da guerra entre Ucrânia e Rússia. As guerras que travamos em nossos lares. As guerras que travamos em nossas cidades. As guerras que travamos nos últimos tempos por causa das questões políticas. Quantas pessoas estão até hoje sem olhar umas para as outras? Verdadeiras guerras que foram nos massacrando, nos angustiando, nos afastando uns dos outros. E nós não experimentamos a paz porque muitas vezes retiramos Deus como prioridade de nosso coração. E colocamos as coisas meramente temporais, as coisas deste mundo, como prioridade. Amados irmãos e irmãs, quando eu me valho da fé para fazer com que minhas próprias vontades prevaleçam, eu estou me valendo, me apegando muito mais às coisas do mundo. Quando eu sou capaz de fazer de tudo para lucrar, mesmo que vá contra aquilo que Cristo nos ensinou, eu estou mais apegado às coisas deste mundo. E muitas vezes nós encontramos pessoas que se dizem cristãos e são capazes de tudo para lucrar, para poder conseguir o que querem. É um erro. Como viver em paz assim? A carta de São Paulo aos Gálatas nos chama de filhos de Deus. Somos filhos adotivos do Pai. E por isso clamamos, Pai, Abá, ó Pai. Deus é nosso Pai. E nos concedeu Cristo como nosso irmão. Porque em Cristo todos nós fomos assim adotados por Deus.
Na humanidade de Cristo, toda a humanidade é acolhida por Deus. E Ele se torna Pai de todos nós. Se Deus é nosso Pai e Cristo é nosso irmão, então todos nós somos irmãos. Nós não podemos dizer que o problema do outro não seja meu problema. Isto é omissão, é o maior pecado da humanidade. E nem sempre nós confessamos a nossa omissão. Nos preocupamos com todos os pecados, mas o bem que deixamos de fazer, nós não nos preocupamos com ele. Você vê uma criança passando necessidade e não fazer nada por ela? Você vê um jovem tomar o caminho que não é o melhor para a sua vida e não fazer nada por ele? Você vê uma pessoa que passa por necessidade e cruzar os seus braços e ainda dizer que aquele que assume aquela vida e faz algo por ele é comunista? Isto é omissão. E é o maior pecado que nós vivemos. Sermos omissos diante do sofrimento, da dor, da realidade em que vivem muitos irmãos e irmãs na nossa sociedade. E nós nem sempre nos acusamos dele. Somos todos irmãos. Então a dor do outro é minha dor. O sofrimento do outro tem que ser meu sofrimento. A alegria do outro tem que ser minha alegria. A felicidade do outro tem que ser minha felicidade. Nada de ficarmos aborrecidos porque o outro está feliz e eu passo por dificuldades. Não, aí é hora daquela pessoa compadecer-se de mim. Porque é isto que Cristo nos ensina. A sermos compadecidos uns com os outros. Misericordiosos uns com os outros. Amarmos verdadeiramente uns aos outros. Então, meus irmãos e irmãs, diante da leitura que ouvimos do Evangelho de hoje, que Maria guardava todas as coisas em seu coração, aprendamos primeiramente a guardar sempre em nosso coração a palavra do Pai. Não somente a palavra proclamada na Escritura, mas sobretudo o próprio Cristo, palavra encarnada. Guardemos Cristo em nosso coração. Amemos verdadeiramente a Cristo, para que nossas ações revelem o nosso amor. Mas assim como Maria silenciava diante de tudo aquilo que diziam, saibamos nós também silenciarmos diante da falta de nossos semelhantes, diante das fragilidades de nossos irmãos. Olha, meu irmão, minha irmã, existem vidas que são destruídas por causa de fofocas. Existem vidas que são destruídas por causa de uma palavra maldita, mal falada. Ela se torna maldita de fato. É preciso aprendermos a silenciar também as faltas de nossos irmãos. Aprendermos com Cristo a dirigir uma palavra de acolhimento, de amor e de correção fraterna. Não a destruirmos os outros. Quem de nós quer ser perseguido? Quem de nós quer que em 2023 as pessoas falem mal de nós? Não é verdade? Quem de nós quer ser caluniado? Ninguém. Às vezes é preciso aprendermos a calar. Se eu calo, o assunto morre em mim e acabou, não vai adiante. Mas dizem que quem conta um conto, aumenta um ponto. Então a pessoa, para dar mais ibope, para falar que sabe mais que o outro, às vezes fala até o que não é verdade. Isso é um problema muito sério, viu? Porque quando nós agimos assim, nós estamos desrespeitando o nosso irmão. E desrespeitamos Cristo que se faz presente naquela pessoa. Deus nos concedeu o seu Espírito. Pelo batismo nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Portanto, somos morada onde Deus habita. Mesmo com nossas fragilidades, Deus está em nós.
caminha conosco, se faz presente sempre ao nosso lado. Portanto, meus irmãos, não desanimemos nunca. E não olhemos para o outro com um olhar condenativo, mas tenhamos para o outro um olhar sempre como o olhar de Jesus Cristo. Um olhar que é marcado pela compaixão, pela misericórdia e pelo verdadeiro amor. Que Deus nos abençoe para que possamos viver bem este ano que se inicia. Que Deus nos abençoe para que sejamos sinais da sua graça e da sua bênção para todos. Que Deus nos ajude a sermos luz na vida dos irmãos. Que Deus nos ajude a testemunharmos com nossas palavras e com nossas ações a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.